Olá, meus amados, a paz do Senhor Jesus. No vídeo de hoje, esse pastor, uma bênção do céu, gravou um vídeo há um tempo atrás e ele relata algo forte, uma visão de Deus sobre a IPDA. Será que o que Deus mostrou a ele na visão há um tempo atrás já está acontecendo hoje? Bom, para você entender, fique no vídeo até o final. Se você gostar, deixa o like e comente. Deus me levava numa rua de um bairro nobre em São Paulo. Nunca tive naquele bairro. De repente, eu caminhando por aquela rua, eu via, agora eu vou citar nomes, a irmã Leia Miranda, saindo de dentro de uma casa, com o telefone na mão. E ela falava desesperadamente: mãe, o pai está passando mal, o pai está falecendo. E como só tinha eu naquela rua, ela saindo da casa, eu me aproximava e falava: posso ajudar? Em que posso ajudar? E ela me disse: vamos levar o pai para a casa da mãe. Ou seja, o pai estava na casa, em uma casa, eu não sei de quem era aquela casa, mas eu sei que ali saía a irmã Leia. A irmã Leia entrava numa Kombi para dirigir e com o telefone na mão ainda falando com a mãe, a irmã Ireni Miranda. Eu pegava o missionário Davi Miranda e entrava com ele na parte de trás da Kombi. E eu colocava ele deitado no banco da Kombi e a sua cabeça eu colocava no meu colo. E ele estava tendo problemas respiratórios. Estou falando de uma visão que aconteceu há muitos anos atrás. Especificamente a terceira parte em 2012. Eu na visão colocava a cabeça dele sobre o meu colo e o restante do corpo no banco da Kombi. E a irmã Leia dirigindo aquela Kombi, falando no telefone, reunindo as famílias na casa da mãe, que era a mesma casa onde vivia o missionário Davi Miranda. E nós estávamos indo a caminho. De repente, o missionário, com aquela dificuldade de respiração, uma parada respiratória ele estava tendo. Ele tentava me falar algo. Eu não escutava, ao ponto de ter que abaixar o meu ouvido para escutar o que ele estava dizendo. E ele disse bem assim para mim: diz a irmã Ireni Miranda que a melhor amiga dela é quem vai ajudar ela na presidência da igreja. Estou falando de 2012. E eu respondi assim: missionário, vocês, por favor, coloque os discernimentos no comentário. Eu não vou trazer discernimento nenhum. Eu falava assim: missionário. E nós íamos em direção à casa da irmã Ireni. Ali, quando nós chegamos, agora é a segunda parte, a parte B da terceira parte da visão. A parte B. Quando nós chegamos naquele local onde era a casa do missionário Davi Miranda e a irmã Ireni Miranda, já tinha um monte de gente que tinha ouvido, recebido a mensagem e estava aguardando a nossa chegada. Ali estava a maioria da família, os mais chegados, mais próximos e alguns membros da igreja. Quando nós chegamos, a irmã Leia desce correndo e vai procurar a mãe. Eu desço da Kombi e puxo com as minhas duas mãos, puxo o corpo do missionário para fora da Kombi e carrego ele nos meus braços. Quando eu ponho ele nos meus braços fora da Kombi, né, o corpo dele diminuiu nas minhas mãos assim, a ponto de minha mão ficar assim. Quando o corpo dele diminuiu nas minhas mãos, ele se transformou em uma pomba, uma pombinha. Aquela pombinha deu um salto para cima. E só eu fiquei olhando, porque as pessoas estavam comentando, conversando, não prestaram atenção. Aquela pombinha que
o corpo do missionário que tinha se transformado naquela pombinha, tinha subido para cima num raio, numa velocidade enorme, imensa, tão rápida que coisa de milésimo alcançou as nuvens. E eu ficava olhando. E passou-se alguns segundos, aquela pombinha desce outra vez. No que ela desce, ela não pousa em outro lugar a não ser no chão. Vai entendendo. Você, por favor, traz o discernimento e coloque aqui nos comentários. Você sabe o que aconteceu em 2015, no início de 2015. E a visão, o corpo do missionário diminuía em minhas mãos, se transformava em uma pomba e subia em um raio para o céu. E eu ficava olhando até que desceu aquela pomba, ou seja, o mesmo espírito que estava na vida do missionário Davi Miranda, que fundou o ministério da Igreja Deus de Amor, desceu e pousou no chão. Vamos para a parte C dessa terceira parte da visão. A parte C é o seguinte: aquela pombinha que representa o espírito que estava na vida do missionário, tentava, preste bem atenção nessa parte, essa parte é a parte em que o ministério está vivendo, que está passando, serve para a abertura dos nossos olhos e entendimento. Criticar ninguém, jamais, mas a abertura dos nossos olhos. A pombinha estava no chão e ela estava cantando, ou seja, estava cantando, fazia barulhos, ela cantava, ela fazia barulho, ela tentava comunicar com alguém daquela multidão que estava ali na casa do missionário, aquelas pessoas reunidas ali em volta, todo mundo tentando entender o que a pombinha estava tentando comunicar com alguém. Você traz o discernimento aqui. Eu já disse que aquela pombinha representava e representa o mesmo espírito que usou o missionário Davi Miranda. Essa pombinha, vou falar pombinha, mas saiba que é o espírito que estava na vida do missionário Davi Miranda. Tentava comunicar com alguém que estava ali. E ela tentava, cantava, e não conseguia comunicar com ninguém. Por quê? Porque ninguém entendia o que aquela pombinha estava dizendo. O que aquela pomba estava dizendo. Ninguém entendia. Ninguém daquela multidão entendia o que aquela pomba estava dizendo. Todo mundo, chegava um, tentava interpretar, não conseguia. Chegava outro tentava interpretar o que a pomba dizia, ninguém conseguia. E foi várias pessoas tentando interpretar o que a pomba dizia e ninguém conseguia entender. A pombinha, aquela pomba, de repente eu vi do lado uma placa, tinha um pau fincado no chão e naquele pau estava pregado uma placa. E aquela placa não tinha nada escrito nela. A pomba se aproximou daquela placa e tudo que a pomba falava, falava, tudo que ela cantava, todo som que ela emitia, saía como letras hebraicas, umas letras, eu vou dizer hebraicas porque parecia hebraicas, umas letras hebraicas. Ela ia falando, ela ia cantando, ela ia fazendo som, e a letra, uma mão misteriosa, invisível, que ninguém via, nem eu via, ia escrevendo o que aquela pomba, o espírito que estava no missionário, ia dizendo, ia escrevendo a letra, as palavras, ia saindo ali as frases, ia saindo ali naquela placa para alguém tentar ler, porque ouvir ninguém ouvia. Pelo menos alguém tentar ler o que estava escrito na placa. Ninguém conseguia ler. Liam, mas não entendiam.
Chegava um, lia, não entendia outro, lia, não entendia outro, e a pomba que se representava o espírito que estava na vida missionária tentava comunicar com alguém ali, e ela estava ficando desesperada já. Ela estava ficando agitada, aquela pomba, porque ninguém entendia. Vocês deixam o discernimento aqui nos comentários. Até que surgiu um momento que é a parte D da visão da terceira parte que eu vou falar. Mas o que eu entendi? Que o Espírito, esse é o momento em que o ministério está passando. O Espírito de Deus, que estava na vida do saudoso missionário Davi Miranda, em que começou esse ministério, está ainda entre nós. Mas, infelizmente, não estamos entendendo o que o Espírito está dizendo. Então, meus amados, aqui do canal você pode perceber que esse pastor é um servo de Deus, é um homem de fé, e a visão que ele teve com a igreja IPDA. Só que esse vídeo aí que você acabou de assisti-lo é um vídeo antigo, é um vídeo que foi gravado já há um tempo atrás. E ele relata essa visão aí, que teve da parte de Deus também já há um tempo atrás. Então tudo não é de agora. Mas eu coloquei esse vídeo aqui no canal e vou estar reagindo agora para comentar exatamente com uma finalidade. Qual é a finalidade? Para você entender e você ficar meditando sobre, depois desse tempo que passou hoje, a IPDA está vivendo momentos exatamente como foi mostrado a esse pastor? Você acha que o que foi mostrado a esse pastor naquele tempo, hoje, está acontecendo na IPDA? Comenta aqui abaixo nesse momento, deixa o like nesse vídeo, interaja nesse canal. Peça para alguém assistir esse vídeo aí, aonde você conhece pessoas de grupo, de igreja, compartilhe. Uma coisa eu observo nesse vídeo desse pastor. Deus ainda se revela para os servos dele. Deus fala com o seu povo. Deus fala com os seus homens e mulheres de Deus que estão em intimidade com Deus. Presta atenção. Deus, ele se revela aos profetas. Tudo que vai acontecer, que ele vai fazer, que Deus vai operar, ele mostra aos seus homens e mulheres de Deus, nem que seja um sinal, mas Deus mostra de forma antecipada. Não sei se você está lembrado, mas na visão que esse pastor teve sobre a igreja pentecostal Deus e Amor, havia uma Kombi para quem não está lembrado, né? As pessoas mais jovens não sabem o que é Kombi. Kombi é um carro como se fosse hoje, nos dias de hoje, uma Sprinter, né? E aí o missionário, ele subia, né, como se fosse uma pomba, que representa o Espírito Santo. Então, para quem na verdade acha que o missionário Davi Miranda, ele partiu sem Jesus, porque ele tinha defeito, ele tinha muita coisa errada na vida dele, e as pessoas ficam adorando ele. Quem achava isso ou quem acha isso, está enganado. Eu nunca acreditei que o missionário Davi Miranda partiu sem Jesus. Eu nunca criei nisso. Agora, ele não era perfeito. Você que me assiste é perfeito? Também não é, né? Mas você crê que vai para o céu, não é assim? Ah, rapaz. Então, meus amigos do canal, meus amados, você que me assiste, você que é da IPDA, você que congrega na igreja Deus e Amor, de algum estado do Brasil, aquela visão desse pregador, desse pastor aí, foi uma visão que Deus mostrou já há alguns anos. E se cumpriu. Eu coloquei apenas um trecho do vídeo, né? Era muito longo o vídeo, mais de 20 minutos. E aí dá para perceber que Deus fala através dos seus filhos dessa terra.
o atual, né, representante da família Miranda, o neto do saudoso Davi Miranda Neto, ele não é muito de profecia, né, de revelação, que Deus falou. Não é aquele pregador que fica orando para Deus revelar. Ele já mostrou, inclusive, que a igreja Deus e Amor de hoje, na direção de Deus, né, e dele, né, abaixo de Deus, ele tem que ler Bíblia, tem que ter palavra, como se na época do missionário, o avô dele, não tinha revelação da palavra. Era só para a revelação pelo Espírito, não tinha conhecimento. É como se Davi Miranda Neto não recebe esse tipo de recado, que Deus mostrou, que Deus falou. Mas que crente somos nós que não cremos num Deus que se revela? Se eu acredito só na palavra de Deus, então eu devo crer que a palavra tem poder e pelo Espírito de Deus eu recebo visões do alto. É lógico que hoje estamos vivendo tempos de muitos falsos profetas, mas eu não posso desacreditar em todo mundo. Tem pessoas que Deus usa e Deus mostra. Então veja que esse pastor aí, Deus mostrou a ele grandes coisas que iria acontecer lá no futuro, meus amados. Que já peço que você deixe o like nesse vídeo, fortaleça o nosso trabalho, interaja, comente e se inscreva nesse canal para você ficar acompanhando os próximos vídeos que eu publicar aqui no canal, tá bom? Seja uma bênção na vida de outras pessoas. Pega os nossos vídeos e compartilhe para sua família, para algum irmão que congrega na IPDA, para algum profeta de Deus. Seja uma pessoa que está contribuindo na obra do Senhor. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo.